Nós estamos de volta com o Panorama TVC. Está aqui comigo no estúdio o médico Ricardo Lourenço Caramante, que é neurocirurgião do Hospital de Base de Rio Preto. Nós vamos falar agora sobre o Dia Mundial do Cérebro e os avanços da medicina no tratamento de doenças que acometem esse que é um dos órgãos mais intrigantes do corpo humano. Boa tarde, doutor. Eu quero já vamos começar fazendo pergunta. Quais que são as principais doenças que podem acometer o cérebro humano? Boa tarde, é um prazer estar aqui com todos. As principais doenças que hoje afetam o cérebro humano são as doenças cerebrovasculares, né? O AVC, os aneurismas, as doenças neurodegenerativas. Você tem aí esclerose múltipla, você tem o Alzheimer, você tem o Parkinson. E nós temos também o câncer. Nós temos os tumores que podem ser primários do cérebro ou podem ser metástases, vir de outros órgãos, né? Uhum. Sim, e quais são o diagnóstico precoce é sempre muito defendido pelos médicos e com uma boa chance de recuperação, tanto para tumor quanto, acredito que para doença degenerativa. Mas no check-up anual, geralmente a gente faz exame de sangue, faz exames de imagem, o cérebro parece que não é muito uma questão. Como é que pode chegar num diagnóstico precoce numa doença que acomete o cérebro? Então, nós temos que ficar muito atentos aos sinais, né, dessas doenças cerebrais. Então, se você tem um formigamento no braço, ou se tem uma alteração visual, mesmo uma alteração comportamental, dificuldade de motricidade de uma perna, de um braço, mesmo que seja mínimo, é importante estar procurando um profissional capacitado para poder pedir os exames e fazer esse diagnóstico precoce. Dos exames, normalmente nós lançamos mão da tomografia ou principalmente da ressonância. Sim, é que geralmente assim, você tem uma dor no estômago, você tem um formigamento, você vai procurar um vascular, você vai procurar... Nunca você pensa num neuro, né? É uma coisa que não é comum. Mas é justamente por isso, você tem que ficar de olho nos sintomas. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem uma dor de cabeça nova, ou aquela pessoa que começou com parte da visão mais turva, não dá para ficar esperando. Se você sente alguma coisa diferente, tem que procurar de imediato um neurologista, neurocirurgião, para ele poder estar avaliando e lançando mão dos exames diagnósticos. Inclusive, ainda nessa questão do diagnóstico, doutora, eu estava vendo um caso recente que foi operado lá no HB, e é uma técnica de enfermagem, né? E ela disse que é a dor de cabeça, que ela teve uma visão turva, que procurou um oftalmo e que ficou por anos procurando razões, né? E é assim mesmo, doutor? É assim mesmo. Muitas vezes porque o paciente ele não dá tanta importância a essa alteração, ele acha que ela vai passar. Por exemplo, no caso da nossa paciente, ela apresentava um tumor de hipófise. Então, esse tumor ele pode comprimir o nervo do olho, mas assim, ele começa comprimindo devagarzinho, vai aumentando. Então, ela não percebe no começo que tem aquela alteraçãozinha visual. E quando ela percebe, ela não dá tanta importância, não procura e acaba retardando o diagnóstico, né? Sim, ainda sobre essa paciente, a cirurgia dela foi feita de maneira não invasiva. Eu queria que você falasse um pouquinho desse caso, como que é essa questão da cirurgia não invasiva. Quando a gente fala de doença, e principalmente de um tumor no cérebro, tem um senso comum de que, ai meu Deus, acabou tudo. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessas novas tecnologias, como é que tem sido tratado isso. Então, hoje, cada vez mais, não só a neurocirurgia, mas a medicina oferece tratamentos que cada vez são menos invasivos. No caso desse tumor de hipófise, ela foi avaliada e nós propomos para ela que fosse feita a cirurgia pelo nariz, né? Então, a paciente ela não tem qualquer corte na cabeça, não existe uma alteração estética na pele, tudo é feito realmente pela cavidade nasal, tá? Através de uma câmera, que é o endoscópio, e dos outros instrumentais. E nós temos os materiais, né, os aparelhos que eles apoiam, dão segurança para esse procedimento, que é o neuronavegador, que vai ajudar na localização da carótida. Nós temos os aspiradores minimamente invasivos ultrassônicos, nós temos os vídeos de alta qualidade. Por quê? Para você poder fazer uma cirurgia minimamente invasiva, você tem que ver muito bem o que você está fazendo. Então, não adianta eu ter uma
qualidade de imagem ruim para fazer uma cirurgia de uma glândula que tem alguns centímetros, de um tumor que tem 2,5 centímetros. Então, tudo isso vem para agregar, para dar segurança para o paciente e cada vez mais a gente ter tratamentos que não existam cortes. E a grande maioria dos pacientes que fazem cirurgia neurológica, seja minimamente invasiva ou aberta, eles ficam muito bem. Os pacientes com tumores cerebrais, a nossa taxa de mortalidade é mínima, mínima mesmo. Tá? Olha, e ainda dentro dessa questão de lesões e de plasticidade cerebral, é possível recuperar funções do cérebro que teve algum tipo de lesão? Em criança isso é mais fácil? Como que funciona essa recuperação? Em relação à plasticidade cerebral, quanto mais jovem o paciente, melhor vai evoluir. Realmente ele vai ter uma chance de recuperação maior. Em relação aos tumores, por exemplo, ao tumor de hipófise, em geral, os pacientes que têm o comprometimento do nervo, eles melhoram. Eles já têm uma melhora aí, importante pós-cirúrgica, a grande maioria dos casos. Quando que vai haver um pouco mais de dificuldade nessa recuperação? Quando demora-se mais para fazer o diagnóstico. Então, se ele tem muito tempo de sofrimento na estrutura, no nervo ou na área motora, por exemplo, é mais difícil de você ter a recuperação. Então, por isso que o diagnóstico precoce e um método de cirúrgico de menos invasão no paciente, minimamente invasivo, é melhor. É o que hoje a gente está caminhando para isso, né? Tá, doutora, ainda falando de senso comum, assim, a gente sempre tem a ideia de que o cérebro é um órgão muito misterioso, que não usamos a capacidade total dele. Isso é verdade ainda? Ainda tem muita coisa para ser descoberta? Isso é verdade, ainda tem muita coisa a ser descoberta, que a ciência vai, aos poucos, descobrindo. Em relação a medicamentos também, né? Cada vez mais nós avançamos no sentido de ter mais medicamentos para poder recuperar o cérebro após a cirurgia, ou até, às vezes, quimioterápicos que vão evitar que no futuro sejam feitas cirurgias, né? Dos próprios adenomas, igual esse tumor da nossa paciente, existem alguns casos em que nem se opera, se dá um remédio e o tumor regride. No caso dela, ela não tinha essa indicação de dar remédio, mas a medicina cada vez avança mais para não se operar o paciente, né? Existem outros tumores que hoje estão propondo terapia-alvo e outros avanços que vão vindo com o tempo. Tá, joia. Para a gente já terminando, doutor, quais os hábitos que a gente tem que ter para manter a saúde do nosso cérebro, do sistema nervoso? Olha, tem que ter uma boa alimentação, então procurar comer menos gorduras, comer menos açúcares, você tem que comer frutas, legumes, ômega 3, que está presente nos peixes, é muito importante. Evitar também hábitos não saudáveis, então tabagismo, o tabagismo é fortemente associado a aneurisma, a AVC, o consumo excessivo de álcool também não é indicado, né? Técnicas para aliviar o estresse. Aquele paciente que ele é muito estressado, que ele tem uma qualidade de vida ruim, ele pode ter problemas cognitivos. A gente vê muito isso hoje. O estresse fazendo os pacientes terem mais esquecimento, né? Nós temos também a questão dos exercícios, que são importantes, tá? Para poder, além de reduzir o estresse, aumentam a oxigenação do cérebro, tá? E exercitá-los. Exercitar o nosso cérebro. Eu costumo falar para os meus pacientes que ele não pode ficar na frente ali só da televisão. Ele tem que também ter uma palavra cruzada, ele tem também que fazer algum tipo de tarefa manual, um crochê ou uma carpintaria, alguma coisa que ele goste. Ser mais analógico, não é mesmo? Isso, exatamente. Foi. Muito obrigada, viu, doutor Ricardo? Eu que agradeço. E até a próxima e parabéns aí pelo trabalho, tá joia? Muito obrigado.